Sabe aquele burburinho que começa meio baixo e de repente todo mundo no mercado está comentando? Sei bem qual é. Parece que a gente está exatamente nesse momento. A conversa da vez é sobre uma possível onda de dividendos extraordinários. Uhum. A grande questão é, isso é só fumaça ou tem fogo de verdade? E se tiver, quais empresas poderiam, sabe, abrir o cofre e surpreender os acionistas? Olha, tem fogo sim, e o catalisador é muito, muito claro. O pano de fundo para toda essa expectativa é uma mudança que, na verdade, já vem sendo discutida há tempos e que parece estar se aproximando. A tributação de dividendos. Exatamente. A proposta que está na mesa, prevista para começar a valer em 2025, ela muda completamente as regras do jogo e, com isso, cria uma janela de oportunidade única para as empresas. Ok, vamos analisar isso. Então, o que a gente tem aqui é uma corrida contra o tempo, basicamente. É uma boa forma de ver. As empresas têm uma chance de distribuir lucros acumulados sob as regras atuais, que são mais vantajosas para o acionista. Isso. A nossa missão aqui, então, é entender a fundo a mecânica dessa estratégia, os filtros que separam as candidatas reais daquelas que só ficam na promessa e, claro, mergulhar nos nomes que os estudos apontam como os mais promissores. Perfeito. Então vamos começar pelo gatilho. Eu entendo a ideia geral de pagar antes do imposto chegar, mas qual é a mecânica exata disso? Por que uma mudança na lei faria uma empresa, de repente, decidir distribuir bilhões que estavam ali guardados há anos? É a combinação de prazo e incentivo. O mecanismo é bem direto. A proposta é um novo imposto de 10% sobre os dividendos. Certo. Só que o ponto-chave, a brecha estratégica, é que os dividendos declarados ao longo de 2025, No ano que vem, isso, desde que sejam referentes a lucros gerados até o final de 2024, eles continuariam isentos. E o mais importante, isso não vale só para o lucro do último ano. vale para o histórico todo. Exatamente. Vale para todo o saldo de reservas de lucros que a empresa vem acumulando, às vezes, por uma década inteira. Entendi. Então é como se a empresa pudesse fazer uma limpa no seu saldo de lucros históricos e distribuir tudo de uma vez ainda com isenção, contanto que o anúncio seja feito dentro dessa janela de 2025. É exatamente esse o raciocínio. E tem um detalhe que torna a estratégia ainda mais inteligente e mais viável para as companhias. Qual? Elas podem anunciar o dividendo até o fim de 2025, travando o benefício fiscal para o acionista, mas a lei permitiria que o pagamento efetivo, o dinheiro caindo na conta mesmo, acontecesse de forma parcelada entre 2026 e 2028. Isso muda tudo. Quer dizer que a empresa não precisa se descapitalizar de uma vez? Não precisa. Ela agrada o acionista, garante a isenção, mas protege o próprio caixa. É uma jogada de mestre. É a melhor forma de ver. É uma antecipação estratégica que beneficia todo mundo. A empresa não sufoca o seu fluxo de caixa e o acionista escapa do novo imposto. Faz todo sentido. Mas, claro, não é toda empresa na bolsa que pode acordar um dia e decidir pagar um dividendo bilionário. De jeito nenhum. Imagino que a lista de pré-requisitos seja bem exigente, o que separa as candidatas reais do resto do mercado. Com certeza. Nossos estudos se baseiam em 4 critérios fundamentais para a gente conseguir filtrar essas oportunidades. O primeiro, e o mais óbvio, é a empresa ter um volume relevante de reservas de lucro. Tem que ter dinheiro guardado, né? E muito. Não adianta ter um saldo pequeno, que na prática geraria um dividendo extra de 1%. A gente está falando de empresas com um colchão de lucros acumulados que seja realmente significativo perto do seu valor de mercado. Certo, o impacto tem que ser grande. O segundo critério, imagino, tem a ver com a saúde financeira. Exato. De nada adianta ter lucro guardado se a empresa está afogada em dívidas. Esse é o segundo pilar. Uma dívida confortável. A gente mede isso pela alavancagem, que é a relação entre a dívida e a geração de caixa. Uma empresa muito alavancada vai, naturalmente, usar qualquer dinheiro extra para pagar suas contas e não para remunerar o acionista. Então buscamos balanços sólidos. Com pouca dívida, exato. Ok, caixa robusto e pouca dívida. Mas e os planos para o futuro?
Uma empresa pode estar nessa situação confortável, mas, sei lá, planejando construir 3 novas fábricas no ano que vem. E esse é o terceiro critério, o plano de investimentos, o famoso CAPEX. É crucial analisar se a companhia tem grandes projetos de expansão ou aquisições no radar que vão consumir esse caixa. Se tiver investimento pesado vindo, A probabilidade de um dividendo extraordinário cai drasticamente. E, por fim, o quarto critério, que é um que muita gente esquece de olhar, que seria? a composição acionária. Confesso que essa não era tão óbvia para mim. Como o perfil do dono da empresa pode influenciar uma decisão de pagar dividendos? Influencia totalmente, por causa da natureza do imposto. A pessoa física seria tributada nos 10%. Certo. Mas uma empresa que é acionista de outra, a chamada pessoa jurídica, não seria. O governo e fundos soberanos também não. Ah, entendi. O exemplo clássico é o Banco do Brasil. O controlador é o governo federal. Para ele, receber o dividendo isento agora ou depois não muda nada, porque ele não pagaria o imposto de qualquer forma. Isso reduz muito o incentivo para o banco antecipar um pagamento extraordinário. Aqui é onde fica realmente interessante. Se essa teoria se confirmar e a gente tiver essa enxurrada de anúncios, qual o tamanho do impacto que isso poderia ter no mercado como um todo? Olha, o impacto macro pode ser gigantesco. Os estudos que a gente analisou apontam para um potencial de distribuição na casa dos 400 bilhões de reais. 400 Bilhões. E esse número já exclui as duas maiores, Petrobras e Vale, para não distorcer a análise. 400 bilhões de reais é um volume de dinheiro que pode mudar o humor do mercado inteiro. Mas as empresas aguentam um baque desses nos balanços? Isso não as deixaria muito frágeis. Essa é a beleza da situação atual. A saúde financeira geral das empresas da Bolsa permite isso. A alavancagem média, ou seja, a relação dívida e geração de caixa, está num patamar historicamente baixo, por volta de 1,8 vezes. Bem baixo mesmo. Os cálculos mostram que mesmo que todo esse valor fosse distribuído, a alavancagem média subiria para cerca de 2,9 vezes, ainda sem contar Petro e Vale. É um nível que já acende um alerta, mas que está longe de ser considerado perigoso ou insustentável. E o efeito cascata? O que acontece quando esses 400 bilhões de reais caem na mão de quem investe? Essa é a consequência mais poderosa, o reinvestimento. É muito provável que uma parte significativa desse dinheiro volte para a própria bolsa. O investidor recebe e compra mais ações. Exato. Talvez da mesma empresa, talvez de outra. E isso geraria um fluxo comprador fortíssimo, com um potencial para impulsionar a cotação de vários papéis. É uma injeção de capital direto na veia do mercado. O cenário macro é impressionante. Mas a pergunta que todo mundo está se fazendo é: onde estão essas oportunidades? Em que setores e empresas essa tese se materializa de forma mais clara? A lista é bem diversificada, o que mostra que não é um fenômeno isolado. No setor imobiliário, por exemplo, que é muito intensivo em capital, a gente tem construtoras com balanços muito sólidos. Como quem? Nomes como EZTC, Direcional e Trisul aparecem com um potencial de dividend yield extraordinário acima de 10%. Cirela e Lave também estão nessa lista com números bem robustos. E no setor elétrico, que é o queridinho de quem busca renda passiva. Imagino que tenha muita coisa boa aí. Sim, mas com algumas ressalvas importantes. A Copel se destaca com um potencial de 14%. É um número excelente. Excelente. Porém, outros nomes como IES e CTEP, com um potencial de 13%, e Energisa, com 11%, vêm com um asterisco. Qual seria? Ambas são empresas mais endividadas e com planos de investimento consideráveis, o que pode limitar essa distribuição na prática. É um caso de tem o potencial, mas talvez não tenha a vontade ou a condição. A ES Brasil também aparece com 10%. Certo, é preciso olhar além do número. E em telecomunicações? Em telecom, um nome que salta aos olhos é a Unifique, com um potencial de quase 20% de yield. 20%. Isso é mais do que muitos investimentos rendem em um ano inteiro, só em um pagamento. O que faz dela um caso tão forte? Balanço impecável, pouca dívida e um histórico de ótima gestão de caixa. Eles se encaixam perfeitamente no perfil que a gente traçou.
Além dela, Intelbras com 13% e TIM com 12% também são casos muito fortes no setor. Vamos para um setor mais cíclico, como mineração e siderúrgica. Quem se destaca? Aqui a gente tem casos emblemáticos. Gerdau e sua holding, a metalúrgica Gerdau, tem potencial acima de 10% e a análise indica uma chance altíssima de acontecer, dada a situação de dívida extremamente baixa delas. Usiminas também teria capacidade para um pagamento na casa dos 10%. E um ponto importante que o pessoal pode estar se perguntando. Isso já está acontecendo ou é só especulação? Ótima pergunta. Não é só teoria. O movimento já começou. A Marco Polo, por exemplo, uma gigante industrial com potencial de 18% de yield, Sim. já anunciou recentemente um pagamento que, de uma só vez, representou 12% de retorno para o acionista. A Vulcabras pagou mais de 10% e a SEB, do setor elétrico, anunciou 7% há pouco tempo. As empresas mais espertas já estão se adiantando. Faltou falar de alguns setores grandes, como varejo e petróleo. No varejo e consumo, temos nomes de peso como Ambev, CNA e Lojas Renner, todas com potencial acima de 10%. E a Irani, de papel e celulose, também. Já no setor de petróleo e gás, o grande destaque isolado é a PetroRecôncavo, com um potencial estimado entre 8% e 13%. Ok, a lista é grande. Vamos mergulhar em alguns desses casos que parecem mais curiosos ou que têm mais nuances. O setor bancário, por exemplo, sempre tem suas particularidades. Sem dúvida, o setor bancário ilustra perfeitamente a importância da análise caso a caso. De acordo com os estudos, o Itaú tem um potencial claro de pagar cerca de 7% em dividendos extraordinários. Por quê? O motivo é um excesso de capital que o banco carrega há algum tempo. Por outro lado, para Bradesco e Santander, o potencial apontado é zero. E como a gente falou, Banco do Brasil também por conta do controle estatal. E o Banrisul? O número que apareceu na lista era altíssimo, 27%. Qual é a pegadinha? Um número desses geralmente vem com um porém. Exatamente. O Banrisul é o caso clássico do C. O potencial teórico de 27% é real, está no balanço. A pegadinha é que o banco, por ser estatal do Rio Grande do Sul, tem um compromisso. Ele precisa usar uma parte relevante desse capital para renovar a licença de operação da folha de pagamento dos servidores do Estado. Ah, entendi. É um desembolso bilionário que pode consumir boa parte dessa capacidade de distribuição, tornando o dividendo real bem menor. Outros bancos médios que se destacam são o Banco ABC, com 15% de potencial, e o Banco Inter, com 16%. Vamos para a mineração e siderurgia. Você mencionou a metalúrgica Gerdau como um caso extremo, o que a torna tão especial nesse cenário. A metalúrgica Gerdau, negociada pelo código GOAL4, é um caso de livro. A empresa simplesmente não tem dívidas. Zero. Zero dívida. E, além disso, tem em caixa 6,4 bilhões de reais em reservas de lucros. Esse valor equivale a impressionantes 60% do valor de mercado atual da companhia. 60%. É como se a empresa pudesse comprar mais da metade de si mesma com o dinheiro que tem guardado. A proporção é essa. É uma situação de solidez financeira absurda. A expectativa mais conservadora do mercado é de um pagamento extraordinário na faixa de 10% a 20% do valor da ação. E a Vale? Uma gigante do setor que você mencionou que foi excluída daquele cálculo inicial de 400 bilhões, qual a visão sobre ela? Então, a visão mais consensual é que a Vale não teria muito espaço para pagamentos extraordinários, focando mais em dividendos ordinários e recompra de ações. Mas, No entanto, existe uma análise alternativa, uma segunda visão, que ganha força. Ela argumenta que, com a dívida totalmente controlada, em cerca de uma vez a geração de caixa, com uma redução nos investimentos de curto prazo e com a queda no custo de produção, a empresa poderia sim gerar um excedente de caixa muito maior do que o mercado espera, abrindo espaço para uma surpresa positiva. então não é o cenário base, mas é uma possibilidade. Exato, uma possibilidade no radar. E ainda nesse setor tem o caso da Irani, que parece ir na contramão de tudo isso.
certo? Exato, e é um ótimo exemplo de como a intenção da gestão é fundamental. No papel, a Irani teria a capacidade para pagar um yield de 34% se distribuísse todas as suas reservas. Um número espetacular. Mas... Contudo, a própria diretoria já veio a público em conversas com investidores e afirmou que pretende manter sua política padrão, de pagar 50% do lucro. Ou seja, eles já sinalizaram que, apesar de terem o dinheiro, a estratégia é outra. Dividendos extraordinários não estão nos planos. Perfeito. Para fechar os setores, vamos voltar para petróleo e gás. Por que Petrobras, Ultrapar e Vibra não aparecem com potencial e por que a PetroRecôncavo é a grande aposta? No caso das gigantes como Petrobras, Ultrapar e Vibra, a principal razão é a alavancagem, que já está num patamar mais elevado. Elas têm outros planos de investimento e desalavancagem que são prioridade. Ok. Já a PetroRecôncavo está numa situação muito mais confortável. As reservas de lucro dela equivalem a 40% do seu valor de mercado, a alavancagem é de apenas uma vez o EBITDA e o ponto crucial: ela não tem vencimentos de dívida relevantes até 2028. Isso dá uma flexibilidade de caixa enorme para os próximos anos. Gigantesca. Abre muito espaço para a empresa aumentar um pouco a dívida, se quiser, para remunerar o acionista de forma agressiva agora. E o mais importante, O quê? a própria diretoria da PetroRecôncavo já sinalizou ao mercado que está avaliando o tema com muita atenção, justamente por conta da mudança na tributação. O interesse da gestão em fazer o movimento já foi publicamente demonstrado. Resumindo tudo isso, então, a mensagem principal é clara. A gente está diante de um evento raro, catalisado por uma mudança regulatória, que pode destravar um valor imenso para acionistas de empresas financeiramente sólidas. Isso. E como a gente viu, não é só uma tese. Algumas companhias já estão agindo e aproveitando essa janela. E isso levanta uma questão importante para o futuro. Além do ganho óbvio de curto prazo para quem recebe esse dinheiro, como essa distribuição massiva de capital pode alterar o comportamento de quem investe e a estratégia das próprias empresas no longo prazo? Boa pergunta. Será que isso cria um novo patamar de exigência por retorno? Uma nova cultura de distribuição de lucros? Ou, passada a janela de 2025, o mercado simplesmente volta ao normal como se nada tivesse acontecido? Fica a reflexão. Esse estudo não constitui nenhum serviço de análise ou recomendação. Este é um mercado de renda variável, bolsa de valores onde o risco é inerente. Toda e qualquer decisão é de cada investidor. Um abraço e até a próxima.